Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, né? Como Paulo asseverou que o Espírito Santo habita em cada um de nós, e que o Espírito de Deus está dentro de todos nós, eu quero dizer-lhes que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em cada um de vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de desenvolver um tema em 30 minutos, né? É a norma da casa, 30 minutos a gente tem que acatar. Mas eu tenho muita dificuldade de achar os assuntos, de me aprofundar nos tópicos mais importantes. Eu sofro muito para preparar um tema em 30 minutos, principalmente um tema importante como esse, não é? Então fica sempre ineficiente, fica sempre faltando alguma coisa. E eu me preocupo com isso. Por isso, vocês mereciam, como eu sempre digo, um tremendo orador, mas na falta dele vocês ficam com um orador tremendo mesmo. Eu conheci um jovem que tinha muitas inquietudes espirituais. Buscava a felicidade em vários segmentos doutrinários. E chegou a buscar a felicidade também na ilusão das drogas e do alcoolismo. E eu conheci muito intimamente esse jovem, que passou 17 anos da sua vida por caminhos equivocados, trilhando caminhos equivocados em busca de uma felicidade ilusória, passageira e que estava o matando. Mas um dia, esse jovem encontrou um caminho e ficou conhecendo neste caminho doutrinário que encontrou, que ele só poderia encontrar paz em seu coração, felicidade verdadeira, se ele cuidasse de 3 aspectos de sua vida. Era uma intimidade verdadeira com Deus, primeiro tópico. Segundo tópico, uma vida de relação bem feita com o seu próximo e saudável. E terceiro tópico, uma relação íntima com ele mesmo. Eram esses 3 aspectos que ele precisava se preocupar para encontrar a paz que ele tanto procurava, para encontrar uma felicidade relativa, porquanto a felicidade completa não está na Terra, pois trata-se de um planeta de provas e de expiações, compatível com o nosso nível evolutivo, mas podemos ser tão felizes quanto possamos ser aqui na Terra. Basta resolvermos os nossos problemas íntimos e resolvermos na causa os problemas, ou seja, as causas que nos trazem problemas, e sermos tão felizes quanto possamos ser aqui na Terra mesmo, como reza a pergunta 920 de O Livro dos Espíritos. Então, uma relação íntima com Deus, uma relação íntima com Ele próprio e uma relação saudável e íntima com o seu próximo. Então eu fiz uma relação, quando ele me disse isso, das 3 revelações de Deus para a humanidade. Por que será que Deus mandou 3 revelações para nós? Será porque Deus é um Deus vaidoso, orgulhoso, que diz, minhas leis e vocês têm que cumprir? Eu não quero nem saber, está aí as leis para serem cumpridas e aí é com vocês. Não! Deus estabeleceu suas leis morais, suas leis divinas, para que sejamos felizes. Quando cumprimos as leis de Deus, como estamos em paz com a nossa consciência, nós anelamos um nível de felicidade diferente daquelas pessoas que não se preocupam com esses valores espirituais. Então, a primeira revelação de Deus para a humanidade, que veio com Moisés, de não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você, ou seja, não mate, não roube, não levante falso testemunho, não deseje a mulher do próximo, não faça. Não é? É uma lei divina, que se nós fizermos isso, não fizermos ao outro o que eu não gostaria que fizessem a mim, eu vou ser relativamente feliz. Mas chega a um ponto da nossa evolução que Deus vê a nossa situação e fala, não, precisa de algo mais. Eles agora vão compreender um novo mandamento. Já são crianças um pouco mais crescidas, e mandou-nos o grande Jesus, o nosso governador planetário, não para derrogar o primeiro mandamento, porque ele é verdadeiro e ele é de Deus, ele é divino, mas para dar complemento a ele e trazer muito mais coisas.
Então Jesus fala, bom, o primeiro mandamento é não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Ótimo, eu não vim derrogar a lei, faça isso. Mas eu vou além. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Olha só. Então eu deixei de ficar inativo, estagnado, sem fazer nada, né, Cláudio? E aí agora eu faço ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim. Interessante. Por que será que Jesus disse isso? Também preocupado com a nossa felicidade. Ou será que Jesus queria que nós fôssemos para o céu? Não. Porque certa vez perguntaram para ele quando viria o reino de Deus. Os saduceus perguntaram. Ele falou, ora, o reino de Deus não vem em situações exteriores. Você não vai ouvir dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está dentro de você. Olha o que Jesus disse, o reino de Deus está dentro. Então nós não vamos encontrar o reino de Deus em qualquer ponto da galáxia, do universo. Não. Nem o reino de Deus, nem o inferno teológico das religiões primitivas. Não existe um lugar circunscrito. Mas o reino de Deus está dentro. Ora, mas se o reino de Deus está dentro, a minha situação de sofrimento, de perturbação, que chamam de inferno, também está dentro. Tudo está dentro de nós. Então não vamos encontrar o reino de Deus, que é o reino de felicidade, em outro lugar, é dentro. Então Jesus não nos preparava para nada lá na frente, para irmos para algum lugar do universo, não. Foi para sermos felizes naquele momento. Por isso que ele deu complemento à lei de Moisés e ainda disse que a lei de Moisés significa o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, que são os 3 primeiros mandamentos do Decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, olha lá. Então, nesse caminho que esse meu amigo trilhou, ele, fazendo isso, ele tinha uma relação íntima com Deus, com o próximo e com ele mesmo. E onde é que a gente busca a felicidade? A gente busca a felicidade em outras coisas. A gente busca a felicidade num carro novo, em prazeres materiais. Nada contra isso. Até porque Jesus não condenou que fizéssemos isso. Não. Ele disse até que tudo isso viria como um acréscimo, não é? Ele só condenou a preferência que damos. Foi isso, meus amados. Porque ele disse assim, buscai o reino de Deus e sua justiça, não foi? As demais coisas virão como acréscimo. E vem mesmo. E eu sei disso por experiência própria. Vem quando você não se preocupa com elas. Preocupe-se primeiro com as coisas divinas. É lindo e maravilhoso isso. Porque aí você encontra uma paz diferente daquela que você buscava pelos caminhos equivocados da vida. Mas o que é que eu vejo desde a minha mais tenra infância? Nas religiões, nas doutrinas que eu busquei, até secretas, pessoas que não veem o espírito da letra, mas só a letra que mata. Eu sempre me preocupei muito com isso. Então as pessoas buscam muito a felicidade e os ensinamentos nas formas, não é? E é campanha dos empresários para cá, campanha dos empresários para lá, como se isso trouxesse felicidade para a humanidade. Então são cegos guiando cegos. E todos cairão no abismo. E durante todo o tempo das escrituras sagradas e do tempo da terra, de tempos milenários, as pessoas buscam a felicidade de forma errada, porque não se aprofundam na letra. Para ver o que tem por trás da letra das escrituras sagradas, que o que querem, o que os profetas quiseram é trazer felicidade para todos nós. Mas a gente não busca isso. A gente está sempre fazendo coisa equivocada, achando que a felicidade está ali. Falando palavras erradas. Cuidado com as palavras, cuidado com o pensamento, ela se transforma em palavras. Então, às vezes, na minha vida de relação com a minha esposa, eu estrago o meu dia, estrago dela com uma palavra mal empregada logo de manhã. Aí vou trabalhar preocupado, não trabalho bem por causa daquilo que eu pronunciei. Porque a palavra é uma seta que quando sai, ela atinge o alvo, não tem jeito. Então cuidado com o que você pensa, porque vai se transformar em palavra. E quando a palavra sai, não volta, é como uma flecha. Ah, Jesus, mas eu falei as verdades para aquela pessoa, mas eu tinha razão, tinha. Mas é melhor você ser feliz do que ter razão. Para que você falou a verdade? A verdade precisa falar, precisa, o Evangelho segundo o Espiritismo fala que precisa falar. Mas veja como você fala, quando você for jogar a flecha da verdade para alguém, não se esqueça de adoçar a ponta da flecha com mel. É a forma como é falado. Um homem comprou um cavalo
Mas o vendedor do cavalo disse para ele: cuidado, esse cavalo é mágico, não adianta você bater nem puxar na rédea, que ele não para. E ele não corre se você bater. Só com as palavras mágicas que ele corre, só com a palavra mágica que ele para. Quer comprar? Ele comprou a si mesmo. Aí o dono do cavalo ensinou para ele as palavras mágicas. Falou: olha, para ele correr você fala graças a Deus. E ele corre. Toda vez que você fala graças a Deus, ele corre mais. Tá bom, e para parar? Para parar a palavra é selabim. Tá bom, ele comprou o cavalo a si mesmo. Montou no cavalo, abriu a camisa, deixou os cabelos esvoaçando ao vento e falou: graças a Deus, e o cavalo começou a correr. E ele falou: graças a Deus, e o cavalo corria mais. E ele estava gostando daquele vento esvoaçando os seus cabelos, ele estava adorando a corrida. Graças a Deus, e o cavalo corria mais, ele ali gostando. Aí, lá na frente, tinha um abismo profundo. Iam morrer, seguramente, se não parassem. Ele tentou parar o cavalo e esqueceu da palavra mágica. E agora? E quando a gente quer lembrar, é pior, parece que não lembra mesmo. E ele tentando lembrar, e o cavalo disparando, não parava. E ele tentava lembrar: ai meu Deus, e a palavra mágica qual que é? Aí, faltando poucos metros para o abismo, ele lembrou, aí falou selabim, e o cavalo freou a 4 metros do abismo. Ele respirou fundo e falou: graças a Deus. Não estava certa a palavra? Estava, mas no lugar errado. Ele podia ter virado o cavalo, ter descido. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Porque senão eu ofendo o meu próximo, eu não vou ter uma relação saudável com o meu próximo. Conta esse jovem que quando encontrou esse caminho espiritual, ele teve que fazer reparações com as pessoas que ele prejudicou até então. Porque ninguém pode ser feliz deixando arestas por aparar lá atrás. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então ele teve que voltar atrás e fazer reparações de todo o mal que ele havia feito para algumas pessoas, para poder seguir em frente. A gente nunca faz isso, não é? Nunca vamos encontrar felicidade. Nunca vamos. É ter uma vida de relação saudável. É ter uma relação íntima comigo mesmo, como o Espiritismo fala tão bem na reforma íntima. Como Jesus fala: buscai a verdade vos libertará. Onde é que está a verdade? Dentro de mim. Dentro de mim, dentro de você. Essa é a verdade que Jesus falava, porque o reino de Deus eu suponho que seja um reino de verdade, não? Está dentro, então a verdade está dentro. Como Sócrates falava: todas as respostas estão dentro, não fora, dentro. Não é? Então essa relação íntima comigo é a reforma íntima. Eu me melhorar enquanto pessoa. A minha relação íntima com o meu próximo é fazer a caridade. É sair para fora do meu ego em benefício do próximo, num amor altruísta e não egoísta. Então é amar a Deus sobre todas as coisas, essa relação íntima, e ao próximo, numa vida de caridade, como a mim mesmo. Então esse mim mesmo está por último, perceberam? Esse mim mesmo está por último. Então eu vejo que a gente precisa seguir os passos de Jesus. Jesus não é o nosso modelo? É modelo, e modelo não é para ser seguido? É, mas Jesus é um espírito puro. Sim, é puro. Por isso que ele é o modelo. Eu tenho que olhar para Jesus, seus ensinamentos, e me dispor a caminhar naquela direção. Eu sei que vai ser difícil. Ele disse que não seria fácil, que a porta estreita é muito difícil, que eu tenho que me esforçar para entrar por ela. Ele não disse entra, ele disse se esforce por entrar por ela. Porque muitos tentarão e não poderão. Então é uma luta, meus amados. É por isso que nós viemos tantas vezes, tantas reencarnações transatas, e vamos reencarnar quantas vezes for necessária, nesse vale de lágrimas, sentindo frio, calor, passando por pandemias, sofrendo, até a nossa consciência despertar e procurarmos seguir os passos do Cristo. Quando Salomé, a esposa de Barnabé, foi pedir para Jesus um lugar de destaque no reino dos céus, que era de João e de Tiago, os filhos dele, de Barnabé, quando Salomé foi pedir, Jesus disse: mas eles são capazes de trilhar pelas areias escaldantes do deserto que eu trilho? São. Eles são capazes de tragar do cálice que eu vou tragar? Sim. Tudo bem, eles podem até andar pelas areias escaldantes do deserto, beber o cálice que eu vou beber, mas quanto a um lugar de destaque no reino, é só Deus que sabe. Sabem por quê, meus amados? Porque só Deus sabe do nosso íntimo. Só Ele que está em secreto em cada um de nós sabe. Por isso que a busca da felicidade é uma questão interna. A gente busca fora o que está dentro. E Jesus falou isso o tempo todo. Meus amados, Ele é o modelo. Fazem 2000 anos que Ele ensinou. O Espiritismo só vem relembrar o que Ele disse.
porque a doutrina de Jesus é perfeita. E dá complemento, né? Falar da mediunidade, coisas que ele só deixou a semente e hoje o Espiritismo desenvolve. Mas Jesus é o modelo. Eu sei que a gente não vai fazer igualzinho ele fez. Por causa da distância espiritual que nos separa, a gente precisa tentar fazer, ele é o modelo. Lembro da música do Padre Zezinho, meu grande mestre, que vocês conhecem também. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso. É viver dessa forma. É viver dessa forma. Não é difícil, meus amados. É só que eu consiga vencer um pouco esse egoísmo que me manipula, esse orgulho que me faz sofrer, combatê-lo na causa, através da reforma íntima, e ir na direção do meu próximo. Não querer mais tanto receber como eu sempre quis, e seguir a orientação de Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Meu Deus, todo o tempo a gente soube dos caminhos, todo o tempo a gente soube o que tem que ser feito. E por que não faz? Né? Aí Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, que ficou tetraplégico aos 19 anos e passou 30 anos da sua vida tetraplégico e cego, que fundou 2 centros espíritas assim mesmo. Criou uma gráfica espírita e um asilo para crianças desvalidas. Tetraplégico, não paraplégico, tetraplégico. Só se movimentava os músculos da face. Escreveu 5 livros. Ai, meu Deus, quando eu olho assim, eu falo: e eu, que tenho tudo perfeito, o que é que eu faço? Pois Jerônimo Mendonça fez isso e ainda orientava as pessoas, fazia palestras. Tinha lugar, meus amados, que a maca dele não entrava e ele tinha que fazer a palestra da janela. As pessoas ouviam, ele aconselhava as pessoas. Aquelas moças sofridas, só porque tinha acabado o namoro, ia se socorrer com Jerônimo Mendonça. Tetraplégico, ele orientava elas. Ainda brincava com o seu problema.
Um dia ele falou para Roberto Carlos no camarim de um show que ele assistiu: Roberto, você foi muito aplaudido, mas eu fiz mais sucesso, eu saí carregado. Brincando com a própria vicissitude. Eu estou falando de Jerônimo Mendonça porque eu lembrei agora que ele ditou um livro para um amigo meu lá de Minas, chamado Jamiro dos Santos Filho, onde ele fala que a fórmula da felicidade está na Bíblia. A fórmula da felicidade Jesus já deixou. A fórmula da felicidade está no Sermão da Montanha. A fórmula da felicidade está nas 9 bem-aventuranças. Está lá a fórmula da felicidade que Jesus deixou-nos. Bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa e aqueles que buscam a verdade são as únicas bem-aventuranças que o verbo está no presente. Interessante, não? Porque quando você é humilde de espírito, você já tem o reino dos céus dentro de você. Porque o reino dos céus não vai habitar em corações orgulhosos, não. Então é isso, gente. A fórmula da felicidade está lá nas bem-aventuranças. A gente, às vezes, reclama à toa. Aí depois acontece um problema na nossa vida, aí a gente vem perceber que éramos felizes e não sabíamos. Então aproveitemos, meus amados. Aproveitemos o momento de felicidade, que Aristóteles falava que não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. É o caminho, é agora. Um homem caiu num barranco. Um homem caiu no barranco e cai no barranco, o barranco era muito grande, e lá no meio do barranco ele se segura numa raiz de árvore. Aí ele olha para cima, tem um urso enorme querendo devorá-lo se ele subisse. Ele olha para baixo e tem uma onça faminta, esperando que ele caia para devorá-lo. Então ele olha para o lado e vê um morango apetitoso, bem vermelho, bonito. O que vocês fariam? O urso, a onça para devorar. Conta-se que o homem segurou com uma mão só no ramo que ele segurava, com muita dificuldade, esticou a mão, pegou o morango e comeu. E para ele foi o melhor morango que ele comeu na vida dele. Aí vocês devem me perguntar: Gesualdo, e a onça e o urso? Vocês sempre vão encontrar o urso das adversidades, a onça dos problemas. Ora, mas comam o morango. Comam o morango. Vivam agora. Aquele homem vivia feliz com a família, tinha tudo que precisava, né, para ser feliz. Né? Como a doutrina espírita fala, que é apóstolo necessário, e do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro, não é isso? Ele tinha isso, mas de repente ele começou a ficar deprimido, triste, insatisfeito, infeliz. Tinha um sábio na cidade que alguém orientou ele a buscar a ajuda do sábio. De tantos amigos insistirem, ele foi. Chegou lá, ele contou a história para o sábio. Aí contou que era uma mulher perfeita que ele tinha, bacana, uns filhos maravilhosos, ele ganhava bem, não faltava nada para ele, mas ele estava infeliz. O que é que eu faço, mestre? O sábio falou assim: pegue um gambá, desses bem fedidos mesmo, e coloque dentro de casa, não deixe ele fugir. Um gambá, mestre? Sim, um gambá. E depois de uma semana você me procura de novo. Como era a orientação do mestre, ele pegou o gambá e colocou dentro de casa. E ninguém aguentou mais o fedor do gambá. E o gambá fazia necessidades pelo meio da casa, era uma caatinga danada. E subia na cama com eles para querer dormir com eles. E o gambá puxava a toalha da mesa, era um inferno. Ele não via a hora de passar uma semana. Quando passou uma semana, ele voltou no mestre. E agora, mestre, como é que está a sua vida? Ah, está um inferno com aquele gambá em casa. O que é que eu faço? O mestre falou: se desfaça do gambá. Só isso, só isso. E depois de uma semana você me procure de novo. Ele voltou para casa e se desfez do gambá. Aí depois de uma semana ele volta para o mestre. E aí, como é que está a sua vida, meu filho? Ah, está uma maravilha. Sem o gambá está uma maravilha a minha vida. Às vezes a gente precisa de um gambá para perceber que éramos felizes e não sabíamos. Meus amados, a felicidade está ao nosso alcance. Claro, na terra de um ponto de vista relativo. Claro. Mas está ao nosso alcance. Porque Jesus veio nos orientar para isso. É uma vida de relação boa com o meu próximo, através do altruísmo, uma vida de relação íntima com Deus que está dentro, e uma vida de relação boa comigo mesmo, me perdoando. Né?
Aí depois eu chego na doutrina espírita, vejo lá a questão 886 do Livro dos Espíritos, porque a bandeira do espiritismo qual é? Não é fora da caridade não há salvação? Não é isso? Sabem por quê, meus amados? Porque nessa máxima, fora da caridade não há salvação, está contida a primeira, a segunda e a terceira revelação. Isso é caridade, não da esmola, mas primeira, segunda e terceira revelação. Caridade. Porque é dando que se recebe. Muito bem. Aí, como Jesus é o modelo, não é o modelo? Modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o modelo, né? Devemos nos espelhar nele. E a doutrina tem como bandeira fora da caridade. Então vamos ver como é que pensa o modelo, né? Aí na 886, Kardec pergunta, qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Olha só. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha a tríplice relação, Deus, eu e o meu próximo. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. É difícil, mas é o caminho. A doutrina do Cristo não é fácil. Ele não disse para eu amar minha esposa, somente. Ele não disse para amar vocês e para que vocês me amem. Não foi isso. Isso é fácil. Principalmente dentro de uma casa espírita. Isso é fácil. Tem casa espírita que a gente entra e parece que todo mundo é santo lá dentro. Até a pose, né? Aquele semblante, que é um misto de santidade e prisão de ventre, né? Nada está nas situações exteriores, mas de dentro para fora. De dentro para fora. Jesus veio dizer-nos isso, com muita propriedade. E a gente busca fora o que está dentro. Um dia, um palestrante espírita falou, quem de vocês aí é capaz de perdoar ao inimigo? Todos levantaram a mão, menos um senhor lá de atrás de uns 85 anos. Não levantou a mão. O palestrante então falou, quando todos baixaram a mão, o senhor aí atrás, por que não baixou a mão? Não levantou a mão? Ele disse, porque eu não tenho inimigos. Então eu não tenho que perdoar. Nossa, que bacana, então vem até aqui à frente, senhor, e conte para esse povo como é que se chega no alto dessa idade sem ter inimigos. Ele vem então e fala com toda a propriedade para todo mundo. Eu não tenho inimigos, porque graças a Deus já morreram todos. É difícil amar o inimigo, isso é um processo, não é? Não é assim, meu coração bate diferente na frente de um e na frente de um amigo, é diferente. Mas é um processo que começa com o perdão, orar por ele, pelos que me perseguem, pelos que me caluniam. Lá na frente, ou talvez em outra encarnação, eu vou amar. Não é isso? Eu vou amar. Mas é um processo, não é assim da noite para o dia. Bem que eu gostaria, mas não é. Isso é buscar felicidade, gente. É buscar dentro de você. O que a gente procura muitas vezes fora. Então, como diria meu amigo Victor Romano, o ano passado ele me cedeu alguns CDs dele para que eu desse junto com o meu livro, né? De brinde para quem comprasse o livro. Até esgotou os CDs que ele deu. Ele fala da felicidade de uma forma muito direta. Ele diz assim, felicidade é poder enxergar e saber contemplar a beleza da flor. Felicidade é poder andar, sorrir e cantar a doçura do amor. Felicidade é ver a chuva que cai, molhando a terra que produz o pão. Felicidade é fazer amigos e unir as mãos. Felicidade é cultivar o amor. Felicidade é construir a paz. Felicidade é ter prazer em tudo aquilo que se faz. Felicidade é compreender. Felicidade é fazer o bem. Felicidade é adquirir e depois repartir aquilo que se tem. Felicidade é sempre aceitar o que a vida tem para oferecer. Felicidade é sempre acreditar num novo renascer. Meus amados, que os ventos da felicidade sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade, da liberdade, da harmonia e da paz sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil.
Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre suas cabeças. E até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado.